E aí comecei a me ajustar, falei, nossa, eu tô bem, né? Porque eu tô conseguindo lidar com tudo isso, mas eu fui percebendo que não, né? Eu cansei um pouco. Aí eu falei, eu preciso buscar alguma coisa diferente, entendeu? Vai no supermercado cansada, estressada, e aí olha aquela prateleira de guloseimas, mano. É o seu lado biológico que aflora. Uma gordura abdominal que você queria diminuir, que tava com dificuldade. Eu olhava no espelho e não me reconhecia mais. Flavinha, seja muito bem-vinda, querida. Obrigado pelo seu tempo. Vamos começar assim, ó. Se apresenta, fala o seu nome, o que você faz, de onde você tá. Eu sou Flávia, eu sou professora e coordenadora de língua portuguesa, né, de uma grande escola aqui de São Paulo, está crescendo. Então, atualmente, eu não coordeno só a rede Polidomos, eu coordeno as escolas do grupo, uma que está localizada no Rio de Janeiro, a Carolina Patrício, e a outra que está em São José, a Skill International School. Mas continuo em sala de aula e que é um ambiente bastante desafiador. Tenho 48 anos, estou quase 50 anos. Tenho 2 filhos, um fez 12 agora e o outro tem 14, faz 15 em julho. Sou casada, não tenho empregada, estou há uns 4 anos sem empregada. Tenho um cachorro, um golden, moro num apartamento. Sou extremamente organizada. Acho que é por isso que eu consigo dar conta das coisas. Sou uma pessoa que sempre curti muito fazer atividade física. Então, desde os 8 eu faço balé clássico, aí parei, enfim, mas sempre na pegada de fazer atividade física. Uma pessoa extremamente perfeccionista, o que tem o seu ônus e os seus bônus também, né? Mas, então, hoje eu vejo que tem mais desafio em ser perfeita do que qualquer outra coisa. Tento sempre dar o meu melhor em tudo. E agora, com você, Dredd, eu começo a perceber que quais são os meus propósitos de vida, sabe? Então, eu nunca achei. Quando eu fiz 30, não pesou tanto quanto agora chegando perto dos 50. Quando os pais falam, né, a gente tem mais história para contar do que para viver, tipo, é meio nostálgico, assusta, você fala, ai, que besteira. Mas você começa a pensar, poxa, o que que eu construí até aqui, o que que eu vou deixar, que tipo de legado eu quero deixar para as pessoas que vão ficar e que vão lembrar de mim, entendeu? Eu acho Que que é. massa. Muito legal, obrigado. Flavinha, eu quero fazer duas perguntas para realmente te tirar do centro, de propósito, isso, para que a nossa conversa flua de forma mais natural. Primeiro, qual que é a sua comida preferida? Imagina que tem um prato que você pode escolher agora. Qual que é o seu prato preferido? Eu acho que é estrogonofe. Estrogonofe. Completo? Estrogonofe com batata palha. Tá. Da- Uma coisa sobre você que a maioria das pessoas não sabe. Uma curiosidade sobre você que a maioria das pessoas não sabe. Eu sou uma pessoa muito reservada e quando eu tenho algum problema, eu tento resolver sozinha. Então, são poucas as pessoas para quem eu me abro. E eu não sei se isso é uma qualidade, porque às vezes quando você compartilha um problema, você encontra a solução mais rápido, né? Mas Sim. isso poucas pessoas sabem. Eu sou muito extrovertida, muito comunicativa e acho que escondo esse lado que consigo dar conta de tudo, mas eu não consigo, na verdade. Então, eu passo uma imagem de que sou organizada, dou conta de tudo, papá, mas no fundo, eu não sei se eu quero estar nesse posto, entendeu? De ser forte, mulher forte. Entendo perfeitamente e compartilho com você dessa ideia de ser introvertido e é parte do nosso trabalho é ser extrovertido, né? Flavinha, me fala um pouco, imagina que a gente vai tirar uma foto de como estava a sua vida antes de você conhecer a gente, conhecer o método, começar a trabalhar com a gente e tudo. Me fala como é que estava a sua saúde mental, como é que estava a sua vida no contexto geral antes de você conhecer a gente. O que que tava bom e o que estava pegando ali que precisava melhorar. Assim, o que estava bom é a minha relação na minha casa, com meu marido, com as crianças, mas o que estava pegando é que eu estava me sentindo mais irritada com coisas que eu não me irritava antes. O meu sono estava péssimo, nunca foi maravilhoso, mas estava muito ruim. E de uns 3 anos para cá, eu comecei a engordar. Eu não sou uma pessoa gorda, mas assim, na balança, quando eu coloco 60, já me lembra, remete à gravidez. Então, sempre foi 55, 57, 58. E aí, o que começou a pegar? Porque eu falei, gente, estou comendo menos, estou fazendo mais atividade física e as coisas não estão saindo do lugar. E aí, você começa a tentar várias coisas. Aí, você vai para nutricionista, aí você fica 3 meses fazendo, um mês e meio é maravilhoso, aí depois você desanda, mas também não estava chegando os resultados. Aí, você intensifica a musculação, começa a fazer cardio, começa a correr, coisa que eu não curto, mas começa a correr e você também fala, meu, muito sacrifício e pouco resultado. Então, o que começou a me incomodar é que eu não estava vendo resultado. E assim, não é um resultado imediato, já estou falando de uns 3 anos que eu estou tentando. E aí eu comecei a me apegar que, tu deve estar entrando na perimenopausa. Aí eu fui na ginecologista, não, se você quisesse ter filho, eu falei, não, não quero mais ter. Então, eu falei, então não é a perimenopausa ainda, porque eu comecei a me apoiar um pouco nisso. Fica mais difícil de emagrecer, você fica mais irritada, você não consegue dormir direito. Parece que tudo, quando você não está bem com você fisicamente, aí tudo pega. Aí você acorda mais cansada, você deixa de comer, você se vê inchada, você fala, não está adiantando nada, você vai buscando algumas válvulas de escape.
gosto muito de ler, aí você vai atrás de filmes motivacionais, de grandes pessoas que, né? Então, assim, hoje em dia você vai no mercado da literatura, tipo, como ser feliz, né? Como emagrecer, como ganhar dinheiro. E tem a questão da situação financeira também que pega. Então, não estava legal. Quem me olhava de fora, tipo, tem gente no meu trabalho que às vezes acha que eu trabalho por hobby, né? Eu falei, que bom, um dia talvez. Mas eu falei, gente, que bom uma imagem que eu tô, né? Que eu tô vendendo. Mas eu mesma não me sentia. Nunca tive o burnout. Presenciei algumas amigas minhas tendo crise de ansiedade, que não que eu achasse frescura, mas quando você vê um colega muito próximo, querido seu, tendo, e você tendo que ajudar, ou alunos que vira e mexe tem, você fala, gente, isso é assustador, isso existe de verdade, não é frescura, né? Tipo, não consegue entrar dentro da escola, não consegue trabalhar. E aí comecei a me assustar, falei, nossa, eu tô bem, né? Porque eu tô conseguindo lidar com tudo isso, mas eu fui percebendo que não, né? Que eu não tava saindo do lugar. Então é como se eu estivesse correndo atrás do próprio rabo durante uns 3 anos. E não que eu deixei de fazer atividade, ou não que eu deixei de comer direito, ou não que eu deixei de tentar dormir direito, mas não tava vendo resultado em nada. Entendeu? Sabe quando você tá quase jogando o tapete? Assim, tava tudo muito ruim. Eu entendo, e aí é um lugar delicado que você está. Porque assim, não é que você colapsou, Não. afundou, caiu, não consegue viver, que foi o caso que eu cheguei e que alguns dos seus colegas também chegou. Mas o seu caso é o caso mais perigoso, que se não for feito nada naquele momento, pode vir a virar isso. Que é, eu estou produzindo, mas isso Sim. está me custando mais do que deveria custar. É, e assim, de você chegar para tomar banho, entrar no chuveiro e começar a chorar, e não querer que ninguém veja que você tá chorando. E assim, não é meu marido, meus filhos que me cobram que eu seja forte. É eu que não quero, tipo, deixar a peteca cair. Então, esse estado é muito desconfortante, na verdade. E aí, o ponto importante para você entender aqui, e para todo mundo que está ouvindo a gente, a sobrecarga, a gente vai falar sobre isso, mas a sobrecarga geral, o estresse, que faz com que o nosso corpo perca a capacidade de lidar melhor com ele no ambiente moderno, todos os estressores, e existem vários, né? Estressores físicos, psicológicos, emocionais, sociais, todos eles ativam o mesmo mecanismo. Então, esse mecanismo ele está sendo hiperativado várias vezes ao dia e tem uma sustentação crônica desse mecanismo. E isso vai fazendo o quê? Fazendo o seu corpo buscar se adaptar a isso, mas ele vai se adaptando, mas isso tem um custo. Se você estivesse pegando dinheiro emprestado com a agiota, entendeu? Uma hora você vai ter que pagar esse dinheiro de algum jeito. E nunca é um problema pontual. Ó, aconteceu isso. Não, é sempre você vai começando a ter sintomas em várias áreas, como você está explicando aqui. Eu chego e aí eu estou emocionalmente mais reativa, mais sensível, acordo cansado, são vários detalhes em ângulos diferentes. Agora, eu queria te perguntar, Flavinha, quando você percebeu que você estava se esforçando mais, principalmente com exercício e com dieta, e o resultado não estava acontecendo, ou estava acontecendo muito devagar, e você percebeu em lugares da sua vida, fora tipo a dificuldade de queimar gordura, você estava ficando mais cansada e reativa emocionalmente, o que você tentou fazer? O que não funcionou, ou funcionou por um prazo curto, e por que você acha que não funcionou, na sua opinião? Eu tentei a buscar tudo que eu já tinha buscado na vida. Então, fiz dieta restritiva, fiz uma reeducação alimentar, fiz um acompanhamento com nutricionista, fiz yoga, porque tem que relaxar, porque os médicos falam, Flávia, isso é estresse. Aí você fala, mas aí, como eu lido com ele, né? Ninguém te fala, ninguém te conta como lidar, né? Mas é estresse. Aí eu falo, gente, mas assim, o estresse não vai ser da minha vida, pensava eu, né? Aí eu fazia massagem, óleos essenciais, aí você fecha o olho, aí você reza. Eu fiz tudo que eu podia fazer. Escrevia para tentar colocar no papel aquilo realmente concretizar. E, ao mesmo tempo, eu tinha muitos momentos de desânimo. Sabe quando você tenta fazer e aí você se frustra com o resultado? Eu falei, gente, eu não quero ficar nessa situação. E aí, e para o meu marido, ai, você tá linda, você tá ótima. Eu falei, gente, bom, né? Que tem uma pessoa que me ama mesmo. Eu falava assim, meu, você tá com problema de vista mesmo, né? E assim, eu tô lidando com uma pessoa que dentro de casa fala que eu sou linda, maravilhosa. Então, assim, não tinha um fator externo de alguém me olhar e falar, você tá feia. Eu só acho que ele tomava cuidado pra não falar que eu tava chata, né? Porque ele e as crianças não falavam, mas eu me sentia meio que insuportável. E eu falei, não queria. Você perguntava se você estava legal, mas falava, você tá linda. Ele não podia falar essas coisas. E uma vez eu peguei ele falar alguma coisa e falei assim: não, é melhor não ir falar com a mamãe. Vou explicar uma coisa pra vocês. Porque normalmente, assim, de TPM, assim. E eu escutei isso, né? Eu falei, tá formando bem as crianças, né? Tentei de tudo e não funcionava. E eu comecei a perceber que, embora eu sou muito disciplinada, você me conhece, não tanto tempo, mas já devo perceber, muito disciplinada, muito persistente, só que eu não conseguia manter uma constância, Fred. Meu máximo são 3 meses, pensando, tipo, melhorar. Desse tempo, hein? Já passamos desse tempo. Passou 3 meses, parece que, eu não sei, eu falava isso
quando eu ia ir fazer massagem, ou quando eu ia, tipo, na nutricionista, ou quando eu ia na médica, gente, eu começo muito empolgada, mas chega uma hora que... Porque a vida não te deixa ficar empolgada o tempo todo. Quando eu comecei com você, eu sei que eu vou antecipar um pouco, eu comecei a perceber que eu não que é normal você não estar sempre o tempo todo no 10, né? Você pode dar uma oscilada. E aí foi meio frustrante, porque eu pensei, poxa, o que adianta eu ser disciplinada, eu ser persistente e os resultados não estão vindo? Eu cansei um pouco. Aí eu falei, eu preciso buscar alguma coisa diferente, entendeu? Perfeito. E aqui, Flávia, tem um ponto que é o ponto que eu percebo que mais atrapalha as pessoas, pessoas com o seu perfil. Por exemplo, você é super disciplinada, você não precisa falar duas vezes, Flávia, faz isso aqui, ó. Acabou, você Missão vai dada, missão fazer. cumprida. Se tiver alguma dificuldade, você vai procurar, vai ajustar, vai dar um jeito. É bem disciplinada. Mas qual que é o problema, Flávio? Tem duas coisas que são separadas, só que a nossa sociedade, ela juntou essas duas coisas. Esse é o cemitério de objetivos da maioria das pessoas. Deixa eu te explicar isso. Os problemas que a gente está enfrentando na vida moderna, eles são os problemas de um descompasso entre a nossa biologia, que é ancestral, com a vida moderna. O nosso corpo e o nosso cérebro, eles não evoluíram para lidar com o ambiente do qual a gente vive hoje. O ambiente evoluiu rápido demais e não teve nenhuma pressão evolutiva considerada para que gerasse uma adaptação a isso. E aí tem um fator agravante que nunca vai gerar uma adaptação evolutiva, porque a gente continua se reproduzindo. A pressão evolutiva vem quando você tem o risco de extinção da espécie. Partindo daqui, o que acontece? Esse descompasso faz com que sistemas que antes não fizeram sobreviver, hoje virassem contra a gente. O sistema de estresse é um deles. Ansiedade é outro, e vários outros deles. E aí o problema é o seguinte, você pega um comportamento biológico de resposta e um ambiente que desconecta dessa biologia e você moraliza isso. Então, por exemplo, se você não está emagrecendo, é porque você é fraca, é porque você não está fazendo o que você deveria, é porque você não quer de verdade, é porque você não dá conta. E essa moralização de um aspecto biológico, porque a biologia ela é amoral, entende? Você vê, por exemplo, no National Geographic, uma mãe pássaro jogando o filho do ninho para fora. Você não vai falar que ela é mau caráter, não, porque é biologia, não tem a consciência humana. Nós temos uma parte que é pura biologia. Imagina que você passou o dia inteiro trabalhando, esqueceu de fazer a marmita, vai no supermercado cansada, estressada, e aí olha aquela prateleira de guloseimas lá. É o seu lado biológico que aflora. E aí a gente precisa entender isso sem moralizar. E o problema é que a nossa sociedade moraliza isso. Você, por exemplo, estava falando que eu fico 3 meses e desanimo e desisto. E tem dois pontos. A ideia de achar que todo dia a gente tem que estar no máximo da nossa animação e motivação. E o segundo ponto é justamente a moralização da biologia. Quando eu moralizo, quando eu acho que é um problema individual e pessoal de comportamento, o que eu faço? Eu me frustro. E a frustração é um desconforto tão grande que eu não quero repetir aquilo de novo, que eu não quero ter esse sentimento de novo. Então eu me afasto daquilo que me gera frustração. O que a gente precisa fazer? Entender o comportamento biológico, não moralizar ele, primeiro. Sim. Segundo, entender que existem oscilações do nosso humor, que é normal, que a gente precisa ter um objetivo e apontar para ele do começo ao fim, independente de como vai ser aquilo. E aí o ponto importante, para a gente seguir a nossa conversa aqui, justamente esse lugar que você estava quando você me procurou. Eu me lembro, eu estava tentando, já fazia bastante coisa, musculação, estava correndo e tudo, e tinha ali, se eu não me engano, uma gordura abdominal que você queria diminuir, que estava com dificuldade. Eu olhava no espelho e não me reconhecia mais. Eu pensei, primeiro eu falei, eu preciso mudar porque eu tenho 2 filhos para criar ainda, eles são pequenos, tá? Mas assim, no fundo, né, não é, nunca deve ser para o outro, né? Mas eu olhava no espelho e eu não reconhecia mais aquela pessoa, aquele corpo, aquele jeito de ser, assim, chata, insuportável consigo mesma, sabe? Então é nesse momento que eu falei, gente, alguma coisa precisa acontecer na minha vida. Me fala sobre isso, sobre esse momento, a decisão. O que te fez perceber que você precisava mudar? O fato de eu me olhar no espelho e não me reconhecer. Então, assim, como eu sempre fui, tipo, muito magra, muito bem resolvida comigo mesma, qualquer roupa que eu punha ficava boa. Então, só que assim, era muito além de uma roupa, de um peso. Fica melhor. Aprofunda um pouco mais nisso. O que é olhar no espelho e não se reconhecer? É o rosto, é o corpo, é a roupa que não tá encaixando? É o seu ser. Então, assim,
Não sei se é porque estou próxima aos 50, então você começa a olhar a vida de uma outra forma, você começa a ver o que realmente importa para você e o que não importa. Então, eu falo bastante do corpo, de emagrecer, que foi tipo a válvula de escape, eu acho, mas parece meio fútil, né? Mas não se reconhecer é você olhar para você e falar: eu não sou assim, eu não sou uma pessoa que me irrito fácil com tudo, eu não sou uma pessoa grosseira, eu não sou uma pessoa, tipo, intolerante. E aí talvez eu descontasse nas comidas, entendeu? E aí eu olhava e falava, nossa, essa barriga aqui. E ao mesmo tempo eu não vou esquecer, quando eu tive meu primeiro filho, o peito cai, né? Você amamenta. O segundo, ele murcha de vez. E até hoje eu não pus silicone, é uma vontade que eu tenho, mas tem muitas outras coisas na frente, capaz que eu morro sem. Mas a minha mãe me falou uma coisa, eu nunca esqueci, ela falou assim, filha, quantas pessoas desejariam ter esse seu peito caído, pra poder amamentar? Então hoje eu olho, a minha relação comigo mesma tá melhorando, mas na época eu olhava e falava assim, gente, tipo, eu me sentia pequena ao mesmo tempo, era muito difícil para mim, sabe? Eu querer, além daquilo que eu tava vendo, não sei Sim, explicar. eu entendo perfeitamente. E aí entra exatamente na estrutura da teoria da perda da fase. Fase é a flexibilidade do sistema de estresse. Quando você perde essa capacidade de estressar quando é necessário e voltar para o estado basal, que era exatamente como é que você estava, o que começa a acontecer? Você tem um processo inflamatório e esse processo inflamatório gera alterações comportamentais. E aí tem alteração do humor, alteração do metabolismo. Eu tenho a hiperativação do sistema de resposta ao estresse. Essa hiperativação gera vários processos inflamatórios. Esses processos inflamatórios geram alterações comportamentais. O sono fica pior, eu fico mais impulsivo e compulsivo, o metabolismo fica diferente. E aí, nesse lugar, você tem uma resposta pior aos estressores que geraram esse início dessa cadeia. Que aí é, por exemplo, você tem menos paciência com os filhos, coisas que são estressores que geraram essa cronificação ficam piores. Então é um ciclo vicioso. O que você está falando faz muito sentido. Trazer um exemplo prático. Está tendo alterações de comportamento por conta do estresse crônico. O sono está pior, você está tendo mais necessidade de comer, está tendo mais impulsão por comer. E aí fica mais irritada. Quando você olha no espelho, você não gosta do que você vê, isso aumenta a irritação. Isso. E isso é um ciclo, né? Agora, foi nesse momento que você percebeu que você precisava mudar, certo? Mas assim, sim, e aí a Paty, né, que treina com você, que é sua aluna há muitos anos, é a minha fotógrafa, tipo, ela é minha fotógrafa desde que eu tava com o meu mais novo na barriga, então ela acompanhou. E ela também tem filhos, né, e a gente meio que conviveu muito tempo juntas, e de repente, quando eu olhei umas fotos da Paty, eu falei, nossa, e justamente a parte que mais me incomodava era o abdômen rasgado da Paty, eu falei, gente, é possível, né? E aí eu conversei com ela falou que abdômen é esse, ela falou, eu faço umas aulas do Dread, e estava justo na semana que você sempre abre uma semana no mês para a comunidade. O que mais me chamou a atenção é que eu falei, poxa, aqui não é só atividade física, é corpo, mente, espírito, tudo muito que alinhado, né? Comecei a perceber que você era uma pessoa de verdade, lidava com as pessoas de verdade, que as transformações elas eram de verdade, que os problemas eles não iam desaparecer, mas que você ia nos munir de ferramentas para que a gente aprendesse, tipo, a lidar com eles da melhor forma. E hoje eu falo, o Dredd é o melhor coach que eu já tive na vida. É porque você é real. E a primeira vez que você falou, vocês acham que eu gosto de fazer imersão no gelo? Eu falei, gente, ele não gosta. E aí, parece besteira, mas você vai ganhando mais pontos, que assim, poxa, ele é real, ele também não gosta, e tá tudo bem. Se ele não gosta, tudo bem eu não gostar, né? Aí você fala, poxa, então eu acho que eu sou capaz de dar conta, entendeu? Porque você está fazendo aula e você vê a dona Helena, que é uma querida, é uma senhora, né? E assim, toda vez que eu faço sua aula, eu faço só com você na tela, eu não abro para ver. Vejo. Eu só no final que eu falo de todo mundo, mas eu me concentro só de você. Só que, de curiosidade, às vezes eu falo, gente, é um público muito diverso, muito heterogêneo, e que tá ali de verdade, né? Então, assim, não é uma plataforma que você treina sozinha, mas se você não puder fazer, você disponibiliza a aula, mas você tem o acompanhamento de uma pessoa real, entendeu? Que você manda uma mensagem, a pessoa te responde. Até coloquei, né? Ver a transformação real em pessoas reais, de verdade. Não as que eu vejo no livro, na literatura. É tipo gente que nem eu, entendeu? Que tem uma vida louca que nem eu. Isso foi o que mais me encantou, na verdade. Que legal. O que você está falando, eu acho que é o ponto mais importante. A sociedade põe certas barreiras. Por exemplo, a vida pessoal, a vida profissional. A vida acadêmica, a vida pessoal. Só que, na verdade, isso tudo, aqui é minha opinião pessoal, acho uma grande besteira. Todo mundo tem tudo e a gente é um só. Então, quanto mais barreiras, aí você imagina lá, se eu coloco só as influenciadoras fitness treinando não sei o quê, uma pessoa que está lá numa situação bem difícil, ela vai olhar aquilo e vai achar aquilo impossível. Então, assim, tem pessoas que têm resultados incríveis, como a Paty, por exemplo, que você deu exemplo, que treina bastante tempo, então não se enganem, não é que ela começou e não, ela treina bastante tempo, tem resultados incríveis, sim, mas qualquer pessoa
que quiser de verdade, que tiver tomado uma decisão irreversível, eu sempre abordo isso, tem que ser uma decisão irreversível. Eu sempre falo com as pessoas, quando alguém pergunta sobre o nosso trabalho, e a pessoa fala, eu queria ver como é. Aí eu falo, você queria ver como é ou você quer fazer? Porque são coisas diferentes, né? Então a gente tem que fazer até dar certo, não para ver se vai dar certo. É por isso que a gente acaba não conseguindo ter os resultados que a gente quer. Você tinha alguma dúvida antes de você entrar? Quando você viu, por exemplo, o resultado da Paty, aí você me conheceu, viu alguma coisa, tinha alguma dúvida? Sim, depois da primeira semana que a gente fez, eu ficava pensando, será que eu vou dar conta? Porque eu comecei com você em dezembro na escola, não que seja um mês mais tranquilo, mas a rotina fica um pouco diferente, fica um pouco mais flexível. E aí a sensação que eu tinha é que talvez eu fosse não dar conta. Então esse era o meu maior receio. Então, assim, como eu sou perfeccionista, persistente, determinada, começar uma coisa e abandonar para mim é algo muito difícil. Hoje eu consigo ler um livro e de repente não gostar, abandonar no meio, assistir uma série, não curtir e abandonar, porque eu falo, meu, tempo é curto. Então eu já consigo. Mas o meu maior receio era, tipo, não dar conta de seguir tudo. Você falou algo para mim, logo depois que eu comecei um pouquinho, você falou para mim assim, Flávia, esse protocolo, você não tem que ficar dando um checklist. Isso para mim, assim, você foi super educado, super fofo, mas para mim veio como, não é mais um checklist, porque não tem que te gerar ansiedade, não tem que te gerar uma coisa ruim. E foi, você falou, tem que fazer virar uma rotina, como você levanta e escova o dente. Como hoje tem várias coisas que eu levanto, assim, desde que a gente começou, desde que você me deu a oportunidade de participar do protocolo 12 semanas em dezembro, não tem um dia que eu não entrei embaixo de chuveiro gelado. Tiveram dias de preguiça. E eu, assim, foco, concentração, dopamina, né? Sabe, em resiliência. Então, assim, eu queria ter um mantra, tipo, quando tô com muito frio, dou uns pulinhos e entro. E aí eu penso, se eu conseguir fazer isso, hoje nada no meu dia pode dar errado, no sentido de, tipo, eu sou capaz. E até meu marido brincou logo no começo, que logo depois acabou a energia aqui. Nossa, meu, só o Dresch fazer você tomar banho de água gelada, não ficar irritada porque tá sem água, que não tá sem energia, não sei o que, né? Não é um problema. Lógico, não é gostoso. Eu não sou uma pessoa da água gelada, que curto. Mas, Aham. assim, isso antes era muito estressante para mim. Hoje em dia é algo que aprendi a lidar bem. E aí o que acontece de forma prática, aumenta a sua tolerância ao desconforto. E se você tem uma tolerância maior ao desconforto, logo menos coisas te geram desconforto. E aí você se torna menos reativa. A vida fica melhor, né? Porque não é qualquer Sim. coisa que fica dando certo. Agora, falando disso, sobre o processo desde que você entrou, participou dessa segunda fase do programa de 2 semanas, você já entrou aplicando tudo, né? Que você é Caxias. É. Me fala um pouco aí sobre o que você aplicou, o que foi mais fácil, o que foi mais difícil. Então, ó, eu vou ser muito sincera para começar. Vai. Ó, respiração, meditação, imersão no gelo, sono, até brinquei, quase tudo eu achei difícil. O que eu achei menos difícil foi o treino, mas não porque os treinos sejam fáceis, eles não são fáceis, tá? Eles são muito difíceis. Mas como eu gosto de atividade física, não era tão desafiador quanto entrar num banho frio, ou respirar, ou fazer a higienização do sono. E comecei a perceber por que eu coloquei tudo era difícil, porque tá tudo muito interligado, você não separa, né? Então, corpo, mente, espírito, tá tudo junto. É tudo difícil porque você tá, tipo, como se você estivesse saindo da bolha e descobrindo um novo universo. Mas, assim, hoje eu digo que nesse no gelo, eu morro de vontade de fazer quando eu vejo você, né? Mas o meu é banho gelado mesmo, assim, tipo, Quando não eu lavo. for para São Paulo com tempo, a gente combina de fazer. Mas, assim, depois disso, o que pegou foi a higienização do sono, porque eu tinha uma rotina de dormir mais tarde e o meu conforto era assistir uma série com meu marido comendo alguma besteirinha e aí a gente ia dormir mais tarde. E uma das meditações, acho que não sei se foi o Seneca que falou que o vício, que existe a diferença, né, entre vício, o comportamento viciante e a celebração, enfim. E aí eu comecei a espaçar aos poucos, né? Então, assim, hoje quando eu sento com meu marido pra gente assistir uma série, comer alguma coisa, é um momento muito esperado, muito prazeroso. Não é assim um conforto, puta, eu tô muito cansada, vou assistir uma série? Porque às vezes É eu uma falei, anestesia, né? então ele falava assim, quer que eu desligue? É porque eu tava comendo e dormindo, sabe? Umas coisas assim. E depois eu queria ter a barriga tanquinho, não tava casando mais. Então, aos poucos, tudo vai ficando meio orgânico. E algumas falas suas muito importantes, essa da perfeição foi uma. Busca a constância e não a perfeição. Mudou, assim, a chave no meu pensamento. Outra coisa foi do final do ano, que eu tive que pedir meio que permissão se eu podia fazer aula ou não. Então, eu não vou lembrar, eu me organizei toda para a gente ir para a Riviera, mesmo pegando o trânsito, mas eu ia chegar e ia ser capaz de fazer o último treino do ano. E eu cheguei de manhã, e aí eu tive que passar uma mensagem, porque eu ainda achei que eu pudesse fazer, e quando você falou assim, Flávia, de verdade, você não vai conseguir. Você falou, você é muito claro, não vai conseguir.
E assim, aproveita esse seu último dia do ano para ficar com a sua família. E aí eu falei, nossa, que leveza, eu precisava, né? Então, foi a melhor coisa que eu fiz. Só que depois de um tempo na mentoria com você, você falou algo que também pegou fundo, que foi... Lembra, Flá, quando eu falei? As pessoas não sabem dizer o seu limite, se você fez o seu máximo ou não. Então, não era eu que tinha que falar para você, faça ou não faça. Era eu mesma que tinha que perceber, né? Eu não dou conta, porque eu passei a noite inteira no trânsito para chegar, cheguei cansada, arrumei as coisas no apartamento, então eu não tenho energia física. Mas eu precisava de alguém falando, ó, tá liberada. E a liberação tinha que vir de mim. Isso também fez a diferença. Então eu já fiz as suas aulas. Eu topei um dedo um tempo atrás e não me dei conta de que estava doendo. E quando eu fiz as aulas, eu falei, nossa, o dedo tá doendo. Aí tá um tempo que eu tô com dor no joelho. Só que assim, eu não deixei de fazer nenhum dia. E parece que as dores vão indo embora. E eu já fiquei muito tempo parada. O médico manda parar por causa da coluna, manda parar. E com você eu não paro. Então, porque eu vou colocar a minha intensidade. Então, assim, eu tô lá e eu tô feliz porque eu vou colocar a intensidade, né? Acho que é isso. Você tocou num ponto muito importante, Flávia, é o seguinte, a gente valoriza muito a ação e muito pouco o propósito da ação. Eu vou explicar isso de uma forma clara. Qual que é o propósito do nosso trabalho aqui? Obviamente, você quer atingir os objetivos estéticos, mas você, no final das contas, quer ser uma pessoa saudável, certo? Só que eu tô tão focado na ação que, às vezes, eu rompo a barreira do saudável para o que não é saudável só para cumprir a ação, quando, na verdade, essa ação, o custo-benefício dela não tem vantagem, que é o exemplo que você deu. Você viajou, não dormiu, chegou cansado, era um baita treino intenso. Então, o custo podia ser muito maior do que o benefício. Você podia se machucar, uma série de coisas que podia acontecer. Às vezes a gente está tão focado na tarefa, só que a gente esquece que a tarefa é uma ponte para chegar em algum lugar. E esse lugar que tem que estar na nossa visão o tempo inteiro, entendeu? A tarefa é para isso. Então, a rotina é para te dar liberdade, não é para ser uma prisão. E aí, entra na conversa, você é uma pessoa baita disciplinada, isso é fácil para você perceber. A maioria das pessoas não consegue dizer quando estão fazendo o corpo mole e quando realmente não dá para fazer alguma coisa. Porque a maioria nunca se esforçou o suficiente para saber, bom, eu sei que eu sou uma pessoa que me entrega ao máximo, então se não dá para fazer, é porque não dá para fazer. Porque se desse, eu faria. E você conhece esse lugar, você é disciplinado. Então, quando você não consegue fazer algo, simplesmente tem que aceitar aquilo, que aquilo é daquele jeito. Agora, vamos falar dos resultados. O que mudou na sua vida pré-trabalho com a gente e agora, alguns meses? Eu acho que tudo mudou. As coisas que mais me pegavam na parte física, né? Que eu te procurei pensando na parte estética. Não tô com o abdômen tanquinho ainda. Talvez eu nunca tenha o abdômen tanquinho. Mas eu vi que é possível. Então eu já vejo uma musculatura que antes eu não via. Aí eu pensei, gente, por que eu sou conhecedora de agora? Fisicamente, meu marido falou assim: nossa, Flá, seu músculo tá diferente, sua perna tá diferente. E eu comecei a ver realmente que o meu corpo, a densidade, eu não sei explicar, mas eu me olhava assim, eu já gostava do que eu tava vendo. Então isso foi o primeiro. Então, e acho que muita gente, quando te procura, é muito pela parte estética, né? E a gente vai percebendo que a parte estética ela é importante, mas depois de um tempo com você, não que seja fútil, né? Mas hoje eu falo, nossa, lógico, eu quero buscar meu objetivo, é ter o meu abdômen mais rasgadinho, mas é muito além de simplesmente um corpo desenhado, porque a gente vai envelhecer, eu quero hoje envelhecer com saúde, eu quero poder agachar, eu quero poder fazer minhas coisas com autonomia, sem depender, tipo, de filho, de outras pessoas. Então, a primeira coisa foi uma diferença física no meu corpo. Depois, de saber lidar com situações mais difíceis. Levantar e pensar, eu vou encontrar uma pessoa chata, eu vou encontrar uma pessoa mal educada. O problema não é sobre você, é sobre o outro. Então, isso para mim, eu passo até para os meus alunos. Professora, tipo, eu tive que colocar um para fora que não se comportou bem, ele escreveu lá para mim. Não é nada contra você, professora, eu gosto de você. Aí eu falei assim, mas em nenhum momento eu pensei que era sobre mim. Eu falei para ele. Aí ele ficou me olhando assim. Eu falei, em nenhum momento eu achei que você não gostasse de mim. E não é sobre mim. Eu quero te ajudar a ter um comportamento melhor para a sua vida, independente se a pessoa que está ali você gosta ou não. E aí eu comecei a perceber que situações que você fala assim, ai, por que a pessoa não me respondeu na hora? Meu, é sobre a pessoa, não é sobre mim. Então isso, a grande virada de chave também para mim. A outra coisa que eu percebi foi em relação ao sono. O meu sono, ele melhorou, assim, consideravelmente. Eu nunca tive um sono maravilhoso, tá? Ainda tem muito espaço, mas entender esses ciclos circadianos que você fala, de diminuindo a luz, o ritmo, comendo mais cedo, que vai fazendo a diferença. Tem coisas que a gente lê, mas a gente só percebe de verdade quando a gente sente na gente.
Então, teve um dia que eu passei com a alimentação muito regradinha, mas eu fui dormir mais tarde, tive um sono muito ruim. Eu levantei muito inchada, muito irritada. Aí teve um dia que eu me permiti comer outras coisas que não estavam ali na dieta que a nutricionista tinha passado. Mas eu dormi mais cedo, dormi melhor, estava relaxada, e eu levantei me sentindo muito mal. A questão do sono, ela é muito importante e que a gente dá pouca importância. Quando as pessoas começarem a te achar esquisita, é porque você tá bem, né? Eu não sou uma pessoa muito de beber. Eu fico muito bem sem beber. Não é uma coisa assim, nossa, ficar sem comer chocolate já era outra história, mas o beber não. E as pessoas te forçam. Você tá bem? Mas você só vai tomar água? Tudo bem, tranquila pra falar, não, eu não quero. Não, tudo bem, só não quero. Sem se importar muito com o que os outros estão pensando. Mas a grande diferença, eu me importo mais com o que eu penso sobre mim, sobre as minhas atitudes, sobre os meus comportamentos, sobre o que os outros pensam. Essa foi outra virada. Também percebi, tenho buscando, é assim, qual que é o propósito da minha vida, né? E realmente eu quero. E quando você falou a primeira vez, eu falei, acho que é fácil de... Mas não é uma pergunta fácil de responder. A cada aula, por isso que eu digo, é mais que um treino. É mais que uma atividade física. Para mim era difícil no começo ficar no finalzinho da aula, respira, eu ia longe, aí depois, nossa, o que o Dredd falou? Sabe, umas coisas assim que você... Hoje eu já não consigo ficar, eu acho que eu fico esperando por esse momento para buscar fazer sentido. Uma outra coisa muito bacana, eu tenho um problema seríssimo na coluna, de ficar travada, de andar de cadeira de rodas, eu sempre fiz balé clássico, aí eu fui proibida de fazer, então eu tenho um escorregamento na L5 e na L6, e passou o tempo de operar, enfim, e os médicos me proibiram de pular corda, de correr, proibiram de fazer movimentos muito bruscos, e era só fortalecer a região do core para poder ter mais força, enfim. E assim, pular uma poça d'água, era coisa, tipo, sei lá, na caminhando na praia você tem que dar um salto, eram coisas que eu já não me arriscava mais a fazer, porque eu tinha muito medo. E aí eu tive um médico que iria operar os meus 2 quadris, porque você vai compensando em algum lugar, e eu fui compensando. E eu acabei não fazendo nada, eu fui no outro médico e falou, Flávia, a sua dor já virou crônica, você vai precisar lidar com ela, não aconselho cirurgia. Quando eu comecei com você, eu sou meio raçuda, né? Não tinha medo, embora eu não te conheça, não conheço você pessoalmente, né? Mas assim, ó, pode fazer assim, pode pular, pode... Nananana. No começo eu tinha um receio, mas que era receio, não era medo. De repente, hoje, é assim, eu continuo com as mesmas dores, mas eu pulo corda, eu salto o banquinho, né? Pulo grandes distâncias no meu... Faz parada de mãos. Tô buscando. Já faz parada de mão, pô. Então, assim, tem muitas coisas que, tipo, eu perdi. É como se aquela capacidade de movimentar que antes eu tinha medo, hoje eu, tipo, já não tenho mais medo. E assim, você tem dor? Tenho. Diminuiu? Diminuíram, Dredd. Então, assim, as minhas dores, tipo, na coluna, por exemplo, elas não são limitações. Tem alguns exercícios que eu fico com raiva, né? Tipo, eu não tenho o pezinho lá, então toque no peito, pega, tipo, tirar a lombar, mas hoje eu já tiro muito mais a lombar do que eu tirava antes. Exercício de abdômen, que antigamente eu não conseguia, por exemplo, aquele da cadeira que você põe o pé e tem que subir a perna, eu não levantava o quadril do chão. Então, você fala que é possível, né? E eu acho que o melhor de tudo, a gente passa a ver a vida de outra forma. Parece que nenhum outro problema é tão maior se você tem um propósito. Pensar num propósito sem você ser rasa é fácil. Eu quero isso, mas é muito mais do que querer. E aí eu fico todo dia pensando, né? Qual que é o meu propósito? Eu quero fazer, assim, até pela minha profissão, eu quero fazer a diferença na vida dos outros. O ano passado eu recebi uma cartinha de uma aluna minha, que estava num momento de autodescoberta da sexualidade, era menina, mas se via como menino. E aí, no final, ela me mandou uma carta que eu falei, gente, já que enquadrar. E ela falou assim, você começou a me chamar com um pronome masculino, mesmo sendo uma menina, mas eu me via como menino, de uma forma tão natural que não era mais o salário dizendo, era você falando isso. Não fico mais na escola, ela se mudou para outras questões, ela falou assim, mas você não sabe que o fato de todo dia você perguntar como você tá, mesmo sabendo que a resposta ia ser a mesma, não tô bem, você não desistiu. Ela falou assim, então, toda vez que eu tiver um momento de tipo, não vou para a escola, eu vou lembrar, vai ter alguém que vai perguntar para mim, como a Flávia perguntava, como você tá? Você tá bem? E aí eu falei assim, acho que meu propósito é esse, é ser lembrada de uma forma, fiz a diferença na vida de alguém. E diferenças que às vezes você não se dá conta de que você está fazendo. Mas com você, eu tô trazendo mais pro consciente, eu tô vendo o potencial que eu tenho para interferir positivamente na vida de algumas pessoas. Né? Incrível. É isso que você faz, Dredd. É isso, esse incrível que você Nada, pô. É isso que você faz. Aqui no máximo a gente direciona o caminho. Um ponto importante disso que você trouxe no final, Flávio, eu entendo essa reflexão. Eu fui dar uma palestra num evento de negócios, e aí no final da palestra abriram para perguntas e respostas, e aí uma pessoa falou assim, cara, eu achei incrível o que você disse aqui, tão incrível que eu queria que minha irmã mais nova tivesse aqui para ouvir tudo o que você falou. Como é que eu posso
passar isso que você trouxe pra gente, pra ela. Aí sabe qual foi a minha resposta? Se torne a pessoa mais incrível que você puder. Muitas vezes a gente quer fazer a diferença na vida do outro, mas só existe uma forma, é a gente fazendo a diferença na nossa vida. A gente se ilude achando que precisa fazer das tripas coração e se doar. Sim. Existe uma diferença entre transbordar e se doar. Eu acredito no transbordo. Transbordo eu tenho tanto daquilo dentro de mim que aquilo cai para fora. O único caminho da gente realmente fazer a diferença na vida dos outros, por exemplo, por que eu consigo ajudar vocês através das reflexões, através do treinamento? Porque eu faço isso comigo diariamente, entende? Então, eu fazendo isso comigo diariamente, eu me torno uma pessoa que transborda isso para os outros. Só por esse motivo que é possível. Muito legal que você trouxe. É que fica tão orgânico, você faz tão parte de tudo. E eu acho que é bem isso que você falou, tipo, você transborda isso, o que você faz, a gente percebe que você faz com muito amor. Então não tem como a gente não absorver isso de uma outra forma, entendeu? Que não seja, tipo, com amor, entendeu? Que massa, Flavinha. Muito, muito orgulho de você. Para finalizar, eu tenho as 2 últimas perguntas. Quais são os seus próximos objetivos, né? A gente imagina que a gente deu alguns passos até aqui, né? Sim. Quais são os passos que você quer dar daqui para frente? Eu quero continuar me tornando cada vez mais um ser humano melhor, uma pessoa resiliente. Isso é a parte filosófica boa, parte prática mesmo, né? E eu não quero me parecer uma pessoa fútil, mas eu quero melhorar meu condicionamento físico, melhorar o meu físico mesmo, focando mesmo no abdômen, que é a parte que me incomoda bastante. A minha alimentação é muito regradinha já. Eu me alimento direito, tá? Mas às vezes eu acho que o meu esforço não dialoga coerentemente com os meus resultados, né? Tem um resultado muito bom que eu voltei da nutricionista hoje. Eu perdi gordura em todas as partes do corpo. Então, assim, tem desculpa, não tem impeditivo para você não fazer as suas aulas, para você não melhorar, para você não sair do lugar. Não dá para falar, vou pegar o trânsito. Não, não tem. Se você tá afim de fazer, esse programa ele é perfeito. Então, é você ver que é possível com o que você tem no ambiente que você tem. É no quarto de hotel, de manhã eu faço uma parte da minha mobilidade no banheiro. Você fala, meu, você só não faz se você não tiver vergonha na cara, mas porque é possível, né? Esse programa é diferente de tudo que eu já vi. Assim. Ajudar a gente a se tornar consciente das nossas escolhas. Não é você que vai falar, faz, Flávia, hoje é melhor você não fazer isso. Não tem preço, porque você passa a ser uma pessoa mais resiliente, dona de si. Tipo, você não fez aula hoje, depois não fiz. E você não tem que explicar para o outro, mas se você tiver que explicar, você está consciente do que você fez, você, tipo, não fez, enfim. Explicar é não justificar, né? Isso. Em cima do que você está falando do seu objetivo, aqui o ponto que a gente vai trabalhar no protocolo de 12 semanas, sim. Agora que começa segunda-feira, a gente precisa distribuir o seu esforço, não colocar ele sempre só num lugar. Por que acontece? Principalmente falando de gordura localizada na região abdominal, se eu me esforço demais de uma forma simples e eu não me esforço para melhorar minha recuperação, a minha força está em ação, em prática e menos na recuperação, o seu sistema, o seu metabolismo, ele vai desacelerar para você preservar a energia. Você está trabalhando mais do que você está acostumado, aí você faz 2, 3 treinos no dia. Esse excesso de estímulo faz o seu corpo entender que ele está tendo mais trabalho do que recuperação, ele entra em modo sobrevivência, ele desacelera o metabolismo para manter a gordura ali, que gordura é fonte de energia, energia é vida. Então a gente precisa distribuir melhor os estímulos para que o seu corpo saia do estresse crônico, saia do modo sobrevivência e o seu metabolismo se torne eficiente de novo em queimar gordura. Você falou isso, eu levei os resultados do exame de sangue, né, para a médica hoje. Assim, tudo maravilhoso. Eu descobri com 15 anos que eu podia ser diabética, né? Então eu sou hipoglicêmica. Até insulina, tudo hoje tudo estava perfeito. Então, assim, e a gente começou em dezembro. Então eu tô sentindo ganhos concretos, reais, de saúde. Eu tô falando de físico, mas eu tô falando de saúde, de seu colesterol tá bom, de as coisas estarem ajustadas. Porque o nosso organismo ele é muito inteligente. Então, quando ele entra em modo sobrevivência, ele vai preservar recursos. E a gordura é um baita recurso. Para finalizar, imagina que você vai encontrar, você está cruzando na rua com a Flávia antes de conhecer a gente e começar a trabalhar com a gente. O que você diria para essa Flávia? Flávia de hoje cruzando com a Flávia de hoje. O que eu diria para essa Flávia, acho que é o que eu diria para as outras pessoas que estão me ouvindo, né? Se você se ama e ama as pessoas que estão ao seu lado, embarque nessa jornada com o Dredd, porque ele é gente como a gente. Então, eu acho que esse é um diferencial. E ele quer o nosso melhor, assim como nós queremos. Então, não está dissociado. Então, assim, eu não me sinto sozinha, né? Você não se sente sozinha. Eu ia falar para a pessoa assim, Flávia,
pensa numa pessoa altruísta, multiplica por 3, entendeu? É a pessoa com quem você vai conviver, que é o dread, que vai embarcar com você. Não perca tempo. Sempre é tempo, porque quando eu te conheci, eu pensei, poxa, podia ter conhecido ele antes, mas eu conheci agora, então vai ver que era o momento de conhecer agora. Embarca nessa jornada, porque vale a pena. Eu não sei, é como se você tivesse, de fato, meio anestesiada durante muito tempo na sua vida e, de repente, alguém chegasse e falasse, ó, vamos sair aí dessa sua zona aí de conforto, porque a gente acaba entrando sem ter essa consciência. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa muito persistente, muito determinada, muito focada. Então, assim, não vem de uma pessoa que faz corpo mole e que mesmo assim teve todas essas dificuldades. Às vezes podem falar, nossa, Flávia, mas você é determinada, você é focada, você é disciplinada, então tudo isso te ajuda, mas me ajudou até a página X, porque depois eu não consegui sustentar. Então, acho que eu falaria essa, não perca tempo, vá, invista em você um pouquinho, entendeu? Sem culpa, né? Querida, obrigado pelo seu tempo. Achei Eu que agradeço. Foi muito Foi bom gostoso. me aprofundar e conhecer você um pouco melhor. Espero que você tenha curtido também. Curti. Obrigado. Eu que agradeço. Prazer te acompanhar e seguimos juntos, tá bom? Tchau, Beijo. tchau.